O gigantesco brontossauro é o maior astro do mundo pré-histórico. Ele foi encontrado pela primeira vez no oeste dos Estados Unidos. Nenhum animal foi tão mal compreendido quanto ele. Descobertas recentes causaram grande impacto na comunidade científica, pondo em xeque quase tudo o que se sabia sobre o brontossauro. Dos dinossauros. Os segredos dos brontossauros. Há 150 milhões de anos, a América do Norte estremecia sob o impacto de um leviatã chamado brontossauro. Ele foi um dos maiores animais que viveram na Terra e seu pescoço alcançava alturas superiores a um prédio de 3 andares. Era 4 vezes mais pesado que um elefante e suas pernas eram como troncos de árvores. O primeiro brontossauro foi encontrado há cerca de 100 anos e tornou-se o dinossauro mais popular e mais mal interpretado de todo o mundo. Por muito tempo, o brontossauro foi retratado como bobo, desajeitado e lerdo. Ele era tão grande que os cientistas pensavam que só conseguia mover-se boiando na água. E a confusão não para por aqui. Apesar de pertencer à família dos saurópodes, que são vegetarianos dóceis, todas as outras informações divulgadas sobre ele estão incorretas, até mesmo o nome. Seu nome científico é Apatossauro. O paleontólogo Bob Barker foi um dos primeiros a contestar as informações que eram divulgadas sobre o brontossauro. Ele acredita que já é hora de esclarecer muitas dúvidas. O brontossauro é um herbívoro do período Jurássico e é uma verdadeira celebridade. A gente encontra muitas réplicas de brontossauros em lojas de brinquedos, como estas aqui, feitas de plástico ou borracha. Este é desproporcional. Este é horrível. Pescoço errado, cabeça errada, corpo errado, couraça errada, cauda errada, tudo errado. Esse vai para o lixo. Este me irrita porque é mais correto do que os outros, mas como é vendido nas lojas dos museus, deveria ser perfeito. O pescoço deveria ser muito maior e os pés estão errados. Você tem que esquecer tudo o que achava que sabia sobre os brontossauros. Você tem que começar com a cabeça porque está tudo errado com ela. Essa aqui me irrita muito. Agora eu me sinto muito melhor. No século passado, houve muita discussão sobre a cabeça do brontossauro. As discussões começaram nos tempos do Velho Oeste, quando foi encontrado o primeiro brontossauro. Por volta de 1870, operários que trabalhavam na construção da ferrovia Union Pacific no meio oeste dos Estados Unidos encontraram algo inesperado. Vem cá! Eles encontraram ossos gigantescos, diferentes de qualquer coisa que tinham visto antes. Alguns eram da altura de um homem. A descoberta ocorreu na cidade de Laramie, no Wyoming, em uma formação rochosa chamada Como Bluff. Este é um dos cemitérios de dinossauros mais valiosos do mundo. Aqui foram encontradas toneladas de ossos e identificadas muitas espécies novas. Eram tantos ossos que esta casa foi toda construída com fósseis de 145 milhões de anos. Os esqueletos de Como Bluff desencadearam nos Estados Unidos uma grande corrida em busca de fósseis. Qualquer um que tivesse a sorte de encontrar e dar nome a um monstro desconhecido ganhava fama e fortuna. Todas as descobertas eram divulgadas rapidamente. Tenho uma mensagem urgente para Nova York. É pra já. Os museus norte-americanos estavam desesperados para conseguir fósseis. E quanto maiores, melhor.
Em 1870, O.C. Marsh, catedrático de Yale, chegou a Como Bluff esperando alcançar fama. Durante 3 anos, sua equipe conviveu com invernos congelantes e verões escaldantes e desenterrou ossos de uma área com o tamanho de um campo de futebol. Quando Marsh montou seu quebra-cabeças de ossos, descobriu que tinha um esqueleto quase completo de um animal. Era o maior dinossauro até então descoberto. Ele o chamou lagarto gigante ou Brontosaurus. Havia 120 ossos, mas faltava uma parte importante, a cabeça. Enquanto os fósseis eram transportados para o museu, Marsh enfrentava um dilema. Ele deveria reconstruir o brontossauro sem a cabeça ou arriscar um palpite. Com a reputação em jogo, ele resolveu apresentar ao mundo um brontossauro com cabeça e tudo. Mas qual cabeça? Em Como Bluff, Marsh havia encontrado o crânio de outro saurópodo, um camarasauro. Em 1883, no Museu Peabody, em Yale, Marsh apresentou seu brontossauro com a cabeça de um camarasauro. Na pressa para obter fama, muitos erros foram cometidos, e a decisão de Marsh afetou a paleontologia por mais de 100 anos. Uma farmacêutica alega que seu marido morreu quando fumava bêbado na cama. Um médico diz que sua esposa morreu de um infarto, mas as substâncias encontradas... Os dinossauros cativaram pessoas em todo o mundo, e o brontossauro tornou-se uma celebridade. O.C. Marsh desfrutava a glória do seu famoso monstro, apesar do esqueleto estar incompleto e até mesmo incorreto. Entretanto, sua reputação seria ameaçada. Em 1909, perto da pequena cidade de Jensen, Utah, um caçador de fósseis chamado Earl Douglas procurava espécimes para o Museu Carnegie, em Pittsburgh, quando deparou-se com ossos colossais. Eram ossos da cauda de um dinossauro. Estavam enterrados logo atrás desta cabana, onde a dinamite era guardada. Douglas desenterrou o brontossauro mais completo que já foi encontrado, com cabeça e tudo. Quando Douglas trabalhou aqui, esse terreno era 15 metros mais alto. As vértebras estavam no topo daquele afloramento rochoso e a cauda estava estirada atrás de mim, por ali, estendendo-se por uns 9 a 12 metros. O resto do corpo estava esticado nessa direção e foi por aqui que ele encontrou o crânio. O crânio que Douglas encontrou era alongado e fino, ao contrário do crânio do camarasauro que Marsh havia colocado em seu brontossauro. O crânio do camarasauro é maior e tem narinas achatadas. Quando as notícias da descoberta vazaram, os cientistas desafiaram o Museu Carnegie a mostrá-la. No início do século XX, a reputação de O.C. Marsh era inabalável e suas opiniões respeitadas. A pressão foi tanta que o museu não montou no seu brontossauro o crânio que Douglas havia encontrado. Durante 40 anos, os brontossauros foram mostrados ao público com o crânio que Marsh usara em Yale. Até que Jack McIntosh, especialista em dinossauros, achou que alguma coisa estava errada. Quando eu era criança, esta cabeça parecia perfeita, mas após estudar cuidadosamente estes animais, ficou claro que este crânio com narinas achatadas não era adequado a este animal. As dúvidas de McIntosh fundamentavam-se em seu grande conhecimento sobre o outro dinossauro, o Diplodocus, um gigante com narinas alongadas e finas. McIntosh estava convencido que o brontossauro deveria ser mais parecido com o Diplodocus do que com o camarasauro, e começou a buscar respostas para suas perguntas lendo o diário de Douglas.
Tenho a felicidade de anunciar que encontramos um crânio de dinossauro. O crânio é grande e tem cerca de 66 centímetros de comprimento. O crânio foi encontrado junto ao esqueleto. Para descobrir o paradeiro deste crânio, McIntosh foi ao Museu Carnegie e vasculhou o depósito onde são guardados os fósseis que não estão em exposição. A probabilidade de encontrar aquele crânio era remota. Havia ossos de inúmeros dinossauros guardados em gavetas, prateleiras e salas escuras. Alguns ainda estavam encravados em rochas. Os ossos grandes ficam em prateleiras e têm etiquetas que informam quando e onde foram encontrados. McIntosh estava procurando os ossos da expedição de Douglas em 1909. Em uma prateleira esquecida, ele finalmente encontrou o que estava procurando. Foi um momento importantíssimo. Estava claro que este era o crânio de Douglas, porém sem a mandíbula inferior. Tinha o tamanho certo e narinas alongadas. Não tinha aquela cara amassada de bulldog que Marsh havia atribuído a este animal. Em 1975, pela primeira vez na história, Jack McIntosh apresentou ao mundo um brontossauro com sua cabeça verdadeira. Está bom, está ótimo. Enquanto administradores de museus e editores de todo o mundo procuravam pela nova cabeça, Jack devolvia a cabeça antiga ao depósito de ossos. O novo perfil do brontossauro estava apenas começando a ser delineado. O novo crânio continha uma infinidade de informações que mudariam completamente a imagem tão conhecida do brontossauro. O velho brontossauro era retratado como uma criatura cujo pescoço se elevava acima da copa das árvores para que ele se alimentasse de folhas tenras, mais ou menos como fazem hoje as girafas. O novo crânio fez com que museus em todo o mundo trabalhassem na nova imagem do brontossauro. Kent Stevens, da Universidade de Oregon, não desenterra ossos como faz a maioria dos paleontólogos. Ele investiga o mundo dos dinossauros com uma tecnologia altamente sofisticada. Usando animação computadorizada em 3D, Stevens provou que o brontossauro não andava com o pescoço levantado. Acho que todo mundo gosta de imaginar este animal majestoso andando orgulhoso, com a cabeça acima de tudo, como este aqui, deleitando-se com folhas saborosas. E se entrasse na água, conseguiria manter a cabeça para fora. Este é um saurópodo diferente. Este é o mesmo animal. Duas concepções totalmente diferentes dos movimentos do pescoço. O velho brontossauro tinha um pescoço curto. A nova versão tem um pescoço mais comprido, o que talvez indique que o animal não poderia suportar o peso da própria cabeça se erguida completamente. Stevens reconstruiu o pescoço de um brontossauro osso a osso para descobrir de que movimentos ele seria capaz. Bom, o que eu estou tentando fazer é usar o computador como um recurso para modelar a geometria do pescoço. Primeiro obtenho a forma exata de cada osso. Depois uno todos eles e deixo que a forma dos ossos limite o movimento, levando em conta cada articulação. Para obter a forma correta, é preciso medir todos os ossos do pescoço. As medidas são introduzidas num programa chamado Dynomorph, que cria um modelo e verifica os movimentos que ele é capaz de fazer. Se você colocar o modelo nesta posição e tentar fazer o pescoço ficar tão elevado, acabará quebrando o pescoço em vários lugares. Se o brontossauro não conseguia alcançar a copa das árvores para se alimentar, o que ele comia? Vamos imaginar que a pipoca seja uma turfa suculenta espalhada entre os arbustos do período Jurássico. Imagine que este aspirador de pó seja o pescoço de um brontossauro. Ele se move para lá e para cá, pegando tudo que consegue. E de vez em quando, anda para frente. O movimento é mais ou menos assim. Concluindo, o brontossauro provavelmente se alimentava de vegetação rasteira e não das folhas das copas das árvores, como pensávamos.
Na verdade, o brontossauro comia vegetação rasteira, mas agora sua cabeça parece muito pequena para consumir a quantidade de alimento necessária para manter um corpo tão grande, a menos que esteja faltando alguma informação vital. Intrigado pelo problema, Bob Barker foi visitar um velho amigo. Tadinho do brontossauro. Eu o conhecia tão bem. Ele é o meu dinossauro vegetariano favorito. O meu vegesauro favorito. Mas a cabeça dele está cheia de problemas. Você pode ver o lugar dos olhos, dos ouvidos e talvez da língua. Mas e a cara? E a expressão facial? E os lábios? Com esse crânio não dá para descobrir nada sobre os lábios. Mas nós temos um crânio novo. E ele responde a essa pergunta. A pergunta sobre como eram os lábios do brontossauro. Uma múmia completa. Em 1995, uma equipe liderada por Bob Barker foi a Combe Bluff, no Wyoming, onde Ossian Marsh havia encontrado seu brontossauro. É comum encontrar ossos de dinossauros gigantes nesta região, mas o achado dele superou todas as expectativas. Um crânio de brontossauro com um maxilar inferior. Foi uma descoberta inédita que levou Barker a reformular suas teorias sobre a aparência do brontossauro. Se você quiser saber como era a face do brontossauro, você tem que começar com o Tyrannosaurus Rex, porque ele tinha lábios primitivos. Eu chamo isso de sorriso Greta Garbo. Lábios pequenos, deixando os dentes à mostra. Nós sabemos disso por causa dos buracos dos lábios nas mandíbulas. Ele tem uma cara primitiva, com uma fileira de buracos bem aqui. Isso significa um conjunto de nervos e lábios primitivos, como os dos lagartos. Eu costumava desenhar brontossauros com lábios pequenos, como os dos lagartos. Há uma outra possibilidade meio absurda de que os lábios do brontossauro fossem como os do alce. Ninguém acreditava. Nós estávamos completamente errados. Foi difícil para Barker admitir que estava errado, mas a estrutura do novo crânio fez mudar de ideia. À primeira vista, ele lembrava um alce. Observe um alce, lábios grandes e musculosos que pegam plantas e um buraco enorme aqui para um nervo grosso que vai até os lábios. Será que os brontossauros tinham um dispositivo labial semelhante a este? Tinham, sim. E nós sabemos disso por causa do novo crânio, um crânio completo que tem até a mandíbula inferior. Coloque dentes na mandíbula inferior. O tímpano ficava aqui, o globo ocular aqui, a face. E bem aqui na face é um buraco enorme para os nervos e a artéria labial. Esse buraco tem o dobro do tamanho do buraco do alce. Por este buraco passam um nervo e uma artéria enormes que vão direto para um par de lábios gigantescos. Agora já podemos reconstruir a face do brontossauro. Crânio, músculos e nervos, globo ocular, tímpano e os nervos labiais. Muscles and nerves, eyeball, eardrum, the nerves for the lip. And the face. E a face. Pela primeira vez, vamos ver como era realmente a face do brontossauro. Com lábios como esses, ele podia pegar ramos, folhagem e podia até acalentar seus filhotes. O brontossauro tinha uma face magnífica e o maior par de lábios dentre todos os dinossauros. Expressive, highly adaptive face with the biggest set of lips in all the Dinosauria. A parte dianteira do brontossauro não foi a única a sofrer mudanças. Sua parte traseira também teve que ser reavaliada. Durante muito tempo pensou-se que ele arrastava a cauda e que dificilmente a conseguia tirá-la do solo. As versões mais novas do brontossauro mostram um equilíbrio entre a cabeça e a cauda. Mas Brian Curtis, da State University de Nova York, ainda tem suas dúvidas. A primeira vez que vi este boneco em forma de brontossauro, eu disse: é ridículo. Um brontossauro nunca vai conseguir ficar de pé apoiado apenas nas patas traseiras. Mas quando comecei a estudar a anatomia deste animal, descobri que isso era possível. Curtis notou que as pernas traseiras são maiores e mais altas do que as dianteiras.
Na verdade, a parte traseira do brontossauro é 30% maior do que a dianteira. A pelvis do brontossauro é maior do que a de qualquer outro animal vivo ou extinto. Essa pelvis tinha que ser enorme por causa da quantidade de músculos que se fixavam nela. Isso é evidenciado pelos ossos compridos e pelos músculos enormes que percorriam a parte superior da cauda. E também pelos grandes músculos que percorriam a parte inferior da cauda desse animal. Esses músculos terminavam na pelvis onde se fixavam. Esses músculos permitiam que o brontossauro se equilibrasse nas pernas traseiras e que usasse a cauda como uma terceira perna. Acting as a third limb. Então é verdade, os brontossauros conseguiam alcançar as copas das árvores, mas não faziam isto levantando o pescoço, e sim apoiando-se nas patas traseiras e na cauda. Isto é comprovado pelos enormes ossos triangulares da cauda. Esse buraco no centro abrigava artérias, veias e nervos. O tamanho deste buraco e o tamanho desses ossos indica que a cauda era enorme. Pensava-se que o formato destes ossos era exclusivo dos dinossauros, mas ossos semelhantes a estes são encontrados em animais atuais. Venham aqui, venham olhada. O canguru usa a cauda como uma terceira perna, como fazia o brontossauro. O canguru tem uma pelvis grande, tal como o brontossauro. E o canguru tem ossos triangulares, como o brontossauro. O canguru apoia-se nas pernas traseiras e alcança 1,5 metro de altura. Imagine um brontossauro levando-se a uma altura de 10 metros. Ao contrário do canguru, o brontossauro tinha uma arma secreta. Os grandes músculos que permitiam que ele se apoiasse nas pernas traseiras e na cauda também permitiam que ele usasse a cauda como um chicote. Os últimos 40 ossos da cauda têm apenas 15 centímetros de comprimento. Se lhes damos os movimentos de juntas universais, a cauda passa a ter uma flexibilidade impressionante. A cauda usada como chicote era uma arma muito útil para rechaçar bandos de predadores famintos. Imagine que esse chicote representa os 4,5 metros do final da cauda do brontossauro. Nas caudas que encontramos não havia ossos quebrados, o que indica que a cauda não atingia os inimigos. Mas a sua ponta podia provocar estrondos ensurdecedores ou atingir a velocidade de 1.000 km por hora. Era o suficiente para afugentar qualquer inimigo. O animal que arrastava a cauda e fazia a terra tremer passou a usar a cauda como chicote e tornou-se um acrobata. Nossa concepção do brontossauro sofreu uma grande transformação. Agora, mais do que nunca, o gigante dos gigantes merece seu status de celebridade.